Sabe, existe um mistério bem fascinante nos evangelhos, lá no capítulo 4 de Marcos. A gente vai explorar hoje por que um dos maiores comunicadores da história contava histórias que, à primeira vista, parecem que mais confundem do que esclarecem as coisas. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Depois de contar uma história para uma multidão enorme, os próprios discípulos de Jesus ficaram ali encoçando a cabeça. Eles chegaram perto e perguntaram: por que usar parábolas? Por que essas histórias tão enigmáticas? E a resposta que ele deu, olha, revela um propósito duplo e muito, muito profundo no seu jeito de ensinar. E é aqui que a gente entra no ponto-chave desse paradoxo. Jesus conta a parábola para todo mundo ouvir, mas a explicação mesmo, o desvendar da história, fica reservada só para um grupo menor, apenas para aqueles que ficaram para trás, sabe? Aqueles que realmente queriam entender. Isso já mostra uma coisa fundamental. A verdade mais profunda é para quem busca. Ok, vamos entender isso melhor. Jesus explica que as parábolas são como uma faca de dois gumes. Para quem está dentro, ou seja, quem está buscando de coração aberto, o mistério do reino de Deus se abre, é revelado. Agora, para quem está fora, com o coração meio fechado, tudo continua sendo um enigma, uma história sem explicação. Olha, essa citação do profeta Isaías pode parecer bem dura, né? Quase como se o objetivo fosse impedir as pessoas de entenderem. Mas o ponto aqui é outro, é mais sutil. A palavra de Deus funciona como uma luz. Ela não só ilumina o caminho para quem quer ver, mas ela também expõe a cegueira de quem já decidiu que não quer enxergar. Ela acaba revelando uma condição que já existe no coração da pessoa. E é com essa ideia em mente que Jesus foca em uma parábola bem específica. Aquela que ele mesmo diz que é a base para entender todas as outras. Se a gente não pegar essa aqui, todo o resto fica bem mais difícil de compreender. Essa pergunta de Jesus é uau, é fundamental. Ele está basicamente dizendo que a parábola do semeador não é só mais uma historinha. Ela é a chave mestra. É ela que destrava o nosso entendimento de como o reino de Deus funciona, de como as pessoas reagem à mensagem e o que realmente significa seguir esse caminho. Então, na história, o semeador sai espalhando a semente. E Jesus deixa bem claro, a semente é a palavra de Deus. O ponto aqui que é super importante é que a semente é a única coisa que não muda na história. Ela é sempre boa, sempre poderosa, sempre cheia de vida. O problema, como a gente vai ver, nunca é a semente. Isso nos leva direto para a parte que varia na história, o solo. A mesmíssima semente cai em 4 tipos diferentes de terreno. E esses terrenos representam 4 tipos diferentes do coração e como eles respondem à mensagem do reino. O primeiro tipo de solo que a semente encontra é aquele da beira do caminho. Um solo batido, compactado, duro, onde nada consegue entrar. Esse solo representa um coração indiferente, talvez até resistente. A pessoa escuta a mensagem, seja numa conversa, numa pregação, mas aquilo não faz sentido, não toca, não gera impacto, e aí, antes mesmo que ela possa pensar um pouquinho sobre o assunto, a semente é levada embora. É uma rejeição imediata, sem nenhuma reflexão. Em seguida, a semente cai num terreno cheio de pedras, sabe? Onde tem só uma camadinha fina de terra por cima de um monte de rocha. Esse aqui é o coração, que é todo movido pela emoção, mas não tem profundidade. A pessoa ouve e, uau, fica super entusiasmada, uma alegria que contagia. Só que, como não tem raiz para se aprofundar, na primeira dificuldade, no primeiro problema, na primeira perseguição que aparece, aquela alegria toda some tão rápido quanto veio. Emoção, afinal, não é a mesma coisa que uma conversão de verdade. O terceiro tipo de solo até parece bom no começo, mas ele já está cheio de sementes de espinhos. Nesse caso, a palavra é ouvida e até começa a brotar. O problema é que tem muita competição. As preocupações do dia a dia, a corrida para ganhar dinheiro, a vontade de ter status, de ter outras coisas, tudo isso cresce junto com a semente. E no fim, os espinhos sufocam a palavra e ela não consegue produzir nenhum fruto. Não é uma rejeição direta, mas é uma distração silenciosa e, no fim, fatal. E, finalmente, uma parte da semente cai em terra boa. É aqui que o semeador encontra o resultado que ele tanto esperava. E o que a gente vê aqui é que não se trata de um momento único, mas de uma jornada. A pessoa ouve a palavra, ela aceita de verdade, ela persevera mesmo quando as coisas ficam difíceis e, como resultado, ela produz fruto. O crescimento aqui é real, é visível, é algo que impacta. Então,
agora a gente junta todas as peças e chega no coração teológico de toda essa parábola. Vamos ver como tudo isso se conecta. O ponto crucial da história é este. O resultado da semeadura não tem nada a ver com a qualidade da semente. A palavra de Deus é sempre poderosa. O resultado depende inteiramente da condição do solo, ou seja, da condição do coração que recebe essa palavra. A mensagem é a mesma para todos, é a recepção que muda absolutamente tudo. Resumindo tudo, então, a gente tem 4 tipos de solo que levam a 4 tipos de recepção e, claro, a 4 resultados bem diferentes. Da rejeição total no solo duro até a produção de muitos frutos no solo bom. A parábola cobre todo o espectro de como nós, seres humanos, reagimos à palavra de Deus. E para a gente concluir, a parábola nos leva de uma explicação que parece teórica para uma reflexão que é profundamente pessoal. E aqui está o pulo do gato, a grande virada. O objetivo de Jesus ao contar e explicar essa história não era só para nos dar informação, era, na verdade, para nos dar um espelho. Um espelho para que cada pessoa que ouve possa olhar e examinar a condição do seu próprio coração. E assim, essa análise toda termina com a pergunta que não quer calar, a pergunta que a parábola meio que obriga a gente a se fazer. Que tipo de solo o nosso coração tem sido? A palavra continua sendo semeada hoje, o tempo todo. A questão nunca foi sobre a força da semente, mas sempre sobre a condição do solo que a recebe. Qual será o fruto que o reino está produzindo através de nós?